Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina, porque hoje pela parte da tarde teve problema envolvendo a Havan e o Vasco da Gama. Esse problema se dá, por conta de uma nova parceria feita entre a Havan e o Flamengo, porém o problema não é somente essa parceria, mas sim os valores acordados entre o patrocinador e o Flamengo, que são muito maiores do que os valores que o Vasco recebe aí, por essa parceria. Para vocês terem noção, o Flamengo em 6 meses vai receber muito mais do que o Vasco recebeu em um ano e irá receber também nesse próximo ano de 2021. Então é claro, vamos trazer todos os detalhes, tudo o que está acontecendo, por que o Vasco ser tão desvalorizado nesse atual cenário do mercado brasileiro e muitas outras notícias no vídeo de hoje também iremos ter. Mas antes de começar o vídeo, seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no canal. Eu vou também te pedir para se inscrever aqui, até mesmo você que já assiste os nossos vídeos há muito tempo e ainda não é inscrito, ajude o nosso canal se inscrevendo. Vocês não têm noção o quanto é importante a sua inscrição. Infelizmente, o YouTube não vem notificando os nossos vídeos aí para outras pessoas, para os inscritos do nosso canal. Então, além da inscrição, eu vou te pedir para também ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. Ajude o nosso canal. Também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário para que a plataforma possa levar aí esse vídeo a cada vez mais vascaínos e as notícias do nosso Gigante da Colina possam chegar a cada vez mais pessoas, tranquilo? Ajude o nosso canal, Vascaíno ajuda Vascaíno. Mas vamos que vamos, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, falar sobre a Havan, falar sobre o Germancano, temos muitas novidades no vídeo de hoje. Mas antes eu quero trazer uma notícia muito importante para você, torcedor vascaíno. Todos já sabem, o Vasco se classificou aí para a final da Taça Rio. A final será nesse primeiro domingo às 11h05 da manhã e no próximo sábado, sem ser esse o outro, às 3h da tarde. A princípio, o jogo teria transmissão somente do pay-per-view, porém temos novidades. Segundo notícias aí, a Record irá transmitir também essa partida para grande parte do público, principalmente carioca de outros estados do Brasil. Vamos trazer mais à frente novidades em quais lugares aí, do território brasileiro será passado essa final da Taça Rio, mas muito provavelmente que vários torcedores vascaínos de fora do estado do Rio de Janeiro poderão também ter acesso a essa final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. O Vasco que atualmente é o maior vencedor dessa competição, então é importante sim, além de continuar sendo o maior vencedor da Taça Rio, também levará R$1 milhão para casa, pois é ali o que vale quem levar o caneco, além de levar, é claro, o troféu para colocar na sua sala de troféus, levará também R$1 milhão. E para a atual situação financeira do nosso clube, sabemos que R$1 milhão é muito dinheiro. Mas vamos que vamos, vamos falar sobre as novidades do nosso Gigante da Colina e falar agora com relação a Neto Borges. Neto Borges aí, o lateral esquerdo do Vasco da Gama, ele ainda faz parte do Vasco, porém treina separado do elenco. A diretoria, a comissão técnica já deixaram de forma clara que o Neto Borges não faz mais parte do Vasco da Gama para essa próxima temporada, está totalmente descartado dos planos do Vasco aí para essa Série B, para a disputa da Copa do Brasil. Então o atleta quer procurar também novos clubes, porém o contrato com o Vasco ele tem até o dia 31 de julho, ainda tem algo em torno de 3 a 2 meses ali dele ainda ser um atleta do Vasco da Gama. E ele busca essa rescisão não em parceria com o Vasco, mas sim na justiça. E por conta disso, na semana passada ele já entrou com um processo aí contra o Vasco da Gama, segundo ele relatando 5 meses de salários atrasados do mês de dezembro de 2020 até abril de 2021. Também cobra aí uma gratificação natalina que não foi paga ao atleta, falta de recolhimento do FGTS, também uma moral feita ao Vasco contra o jogador. Todas essas dívidas aí chegam ao valor de R$770 mil. Além, é claro, de cobrar essas dívidas, pede também a rescisão do seu contrato para que ele possa buscar aí um novo rumo na carreira. Pela primeira ação, a juíza ali não deu a liminar ao atleta, o atleta continuou sendo um jogador do Vasco da Gama, porém tivemos notícias que hoje, na
parte da tarde, o Neto Borges entrou com uma nova ação, uma nova liminar, pedindo aí a rescisão do seu contrato com o Vasco da Gama. Eu acredito que o Vasco sim tem que deixar o Neto Borges ir, um jogador que não acrescentou em nada ao Vasco da Gama, muito pelo contrário, prejudicou em vários jogos o nosso clube nessa última temporada, nessa queda que nós tivemos na Série B do Campeonato Brasileiro. Então que ele possa ir, possa seguir o seu destino, possa seguir o seu futuro e bem longe do nosso gigante da colina. E temos novidades também relacionadas ao Germancano. O Germancano aí confirmando que vai ficar no Vasco da Gama. Ele, né, segundo uma matéria feita pelo GE, pela página aí do Globo Esporte, indiciou que o Germancano ali é um dos 10 maiores gringos do futebol brasileiro, é um dos grandes destaques, estão ali ao lado de Arrascaeta, de Gustavo Gomes, realmente bons jogadores gringos do nosso atual cenário do futebol brasileiro. Definitivamente o Germancano é um grande jogador, todos nós sabemos disso, tem um passe muito valorizado, inclusive é uma preocupação dessa atual diretoria a grande valorização do passe do Germancano, apesar de ser um jogador considerado velho, ele que já tem uma idade acima dos 30 anos, né, por ser um centroavante, precisar de mais mobilidade. Porém, o jogador continua se destacando, em 8 jogos ele tem 6 gols, uma assistência e muito provavelmente esse número irá crescer ainda ao longo da temporada. O contrato dele com o Vasco vai somente até o final desse ano, ou seja, a partir do próximo mês ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol brasileiro e essa diretoria tem que se incorrer para tentar alongar esse contrato. E sábado, né, tivemos aí uma homenagem ao atacante por conta dos 29 gols que ele marcou com a camisa do Gigante da Colina. Isso fez com que ele se tornasse ali o maior artilheiro estrangeiro do século XXI, recebeu homenagens em São Januário, diretamente, né, das mãos do Jorge Salgado, o atual presidente do nosso Gigante da Colina. E além disso, tivemos novidades. Durante aí a entrega, né, dessa placa ao Germancano, o Jorge Salgado falou o seguinte ao próprio: queremos que você fique aqui por muito tempo. E o Germancano falou da seguinte maneira: vamos ficar. Muito obrigado. Ou seja, confirmando sim que vai ficar no Vasco da Gama aí durante muitos anos, inclusive ele mesmo, em reportagem aí ao Bola da Vez, um programa da ESPN, confirmou que se dependesse somente do Germancano, ele ficaria no Vasco por muitos anos. Ele se apaixonou pelo Vasco da Gama, ele se apaixonou por São Januário, pelo torcedor vascaíno. Se depender somente do argentino, ele encerrará sem dúvidas nenhuma a carreira aqui no nosso Gigante da Colina. Tem tudo e caminha passos largos para se tornar um grande ídolo da história do nosso Vasco da Gama. Mas vamos falar agora, né, com relação ao grande assunto do vídeo, que é relacionado a patrocinador, a van, a polêmica. Mas antes eu quero trazer boas notícias. Antes de falar sobre notícias aí de certa forma que trazem uma grande chateação ao torcedor vascaíno, eu quero trazer boas notícias relacionadas a um novo patrocinador master. Segundo notícias aí, o Vasco está em conversas muito adiantadas para ter um novo patrocinador. O atual patrocinador do Vasco Master é a BMG, nós sabemos disso. O Vasco tem um faturamento muito abaixo do esperado com a BMG, fatura aí algo em torno de 6 milhões por ano, por ser um patrocinador master de um clube como o Vasco da Gama, um clube gigante do futebol brasileiro, é um valor muito pequeno e muito abaixo do esperado. Então, por conta disso, uma das prioridades dessa direção, dessa diretoria do Jorge Salgado, é procurar um novo patrocinador master para o Vasco da Gama. E segundo notícias, esta conversa já está muito adiantada. Diariamente ali, empresários, essa empresa ao certo vai a São Januário conversar ali, né, com o Jorge Salgado e a sua gestão e a sua diretoria para estampar ali a sua marca na frente da camisa do Vasco da Gama. E muitos perguntam, né, o que irá acontecer com a BMG, já que é o patrocinador master atual, para onde ele irá, o Vasco irá cancelar esse contrato? Não haverá cancelamento. Há uma cláusula contratual que, caso o Vasco consiga fechar com um novo patrocinador master, um valor melhor, que seja benéfico ao Vasco da Gama, a BMG irá se deslocar para trás da camisa do Vasco da Gama, ficando ali em cima dos números, da mesma maneira que aconteceu com o Atlético Mineiro. Ontem eu trouxe um vídeo falando sobre isso. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada. O Atlético Mineiro, que antes tinha como seu patrocinador master também a BMG, agora tem a Betano, e por conta disso a BMG passou para trás da camisa do Atlético. Isso poderia acontecer também com o Vasco da Gama. Está em conversas adiantadas, nós ainda não temos o nome de qual seria essa empresa, mas sem dúvida nenhuma seria muito benéfico ao Vasco da Gama e são fontes muito confiáveis diretamente lá de dentro de São Januário. E vamos falar agora com relação
de certa forma polêmica, envolvendo aí a Havan. A Havan, que é esse patrocinador que fica aqui na manga da camisa do Vasco da Gama, né? Um patrocinador que arrecada muito pouco ao Vasco da Gama. Para vocês terem noção, o Vasco fatura algo em torno de 3 milhões anuais somente com a Havan. Volto a repetir, a grandeza do Vasco da Gama não pode receber somente 3 milhões anuais por uma marca estampar a sua marca, né? No caso, na camisa do Vasco da Gama. Para vocês terem noção, é algo em torno ali de 280 mil por mês, é muito pouco. E hoje, pela parte da tarde, tivemos notícias que a Havan, a mesma patrocinadora do Vasco da Gama, irá patrocinar o Flamengo. Porém, esse não é o grande problema. O problema são os valores que estão envolvidos nessa negociação. Para vocês terem noção, enquanto o Vasco fatura algo em torno de 3 milhões ao ano, o Flamengo irá faturar algo em torno de 6,5 a 8 milhões por apenas 6 meses. É quase o triplo do valor numa metade de tempo, né? Num tempo 2 vezes menor. O Vasco fatura em um ano 3, o Flamengo vai faturar em 6 meses, 8 milhões. É algo definitivamente inacreditável que acontece dentro do Vasco. Não estou culpando essa diretoria, porque quem fez esse contrato foi a última diretoria do Alexandre Campelo. Ele que esteve à frente das negociações com a Havan, mas de certa forma é inacreditável o valor que o Vasco tem atualmente no mercado. São cláusulas contratuais que o torcedor vascaíno não consegue entender o porquê e como. Enquanto o nosso maior rival em 6 meses consegue faturar 8 milhões com o mesmo patrocinador do Vasco que em um ano fatura 3. Definitivamente é algo inacreditável que vem acontecendo dentro do nosso clube. Esperamos aí que, caso haja uma renegociação, aliás, com a Havan, isso possa ser desfeito, um novo valor possa entrar, né, nessas negociações e que realmente a marca Vasco passe a ser valorizada no mercado, pois é uma marca muito maior do que todas as diretorias que passaram ao nosso do clube têm a noção de que é. Mas realmente é muito complicado. Deixa aí a sua opinião, o que você vem achando aí dessas atitudes e essa desvalorização do Vasco ao longo do mercado brasileiro. E para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Vanderlei, rapaziada. O Vanderlei aí, que foi uma das contratações do Vasco para essa atual temporada, ao lado do Zeca, ao lado do Hernando, do Morato. O Vanderlei veio nesse pacote de reforços trazidos, né, no caso, pelo Alexandre Pássaro, à frente ali do futebol do Vasco da Gama. Ele falou sobre a felicidade que está em atuar como goleiro do Vasco da Gama, a grandeza que é a história do Vasco. Para vocês terem noção, o Vanderlei esteve presente naquela final de 2011 contra a equipe do Coritiba. Ele era do Coritiba, no momento ele ainda não era o titular da equipe, o titular era o Edson Bastos, mas o Vanderlei estava presente naquele jogo, era o reserva do Coxa durante aquela partida. E ele falou sobre essa partida, falou do grande time que o Vasco tinha naquela época, com Felipe, Diego Souza, Dedé, Anderson Martins, uma equipe fenomenal. E falou também, é claro, sobre a felicidade de agarrar no Vasco da Gama. O Vasco é um clube que teve grandes goleiros ali ao longo da sua história. Inclusive ele citou alguns, como o próprio Barbosa, né, goleiro de seleção brasileira, Carlos Germano, Fernando Praz, Martin Silva, Elton, aliás, e diversos outros que passaram, né, e vestiram a camisa 1 do nosso Gigante da Colina. Ele falou que quer se igualar a esses grandes goleiros que passaram pelo Vasco da Gama. Disse que a camisa do Vasco é muito pesada e é uma responsabilidade muito grande agarrar com a mesma camisa que esses grandes goleiros que passaram também agarraram. Espera fazer um pouquinho da história que eles fizeram e também quer deixar a sua história marcada no Gigante da Colina. É um grande goleiro, teve grandes passagens aí por Santos, teve uma boa passagem aí também no Grêmio, no Coritiba. Tem tudo para se destacar no nosso Gigante da Colina, tem tudo para ajudar aí na evolução do Lucão e desses goleiros que vão surgindo anualmente na base do Vasco da Gama. Esperamos que essa contratação venha dar certo, porque tem um grande potencial para que dê, sem dúvidas nenhuma, mais uma grande contratação feita aí, principalmente pelo Alexandre Pássaro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Trouxe muitas novidades no vídeo de hoje. Se você está assistindo esse vídeo até o final e curtiu, eu vou te pedir mais uma vez para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí se você gostou, é claro, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Volto a repetir, o YouTube não está notificando o vídeo para vocês, então se inscrevam e ativem também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí
até a sua casa. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo resto de segunda-feira e amanhã, às 11 horas da manhã, nós voltamos aí com um novo vídeo para você, trazendo as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!